Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombetas. Louvai com som de saltérios e harpas. Louvai com tamborim e a dança. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos abençoadores. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós temos que louvar ao levantar, ao deitar. Nós temos que louvar o Senhor no momento de crise, no momento de angústia. Nós temos que louvar, porque quando nós começamos a adorar e louvar o Senhor, a tristeza tem que bater em retirada. E nossa arma é louvar a Deus, é colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Não importa a circunstância. O importante é que nós temos que adorar o Senhor, louvar ao Senhor enquanto há tempo. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Rabate me decanta rabás. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Mais um dia estamos reunidos na casa do Senhor. Mais um dia estamos aqui, ó Pai, respirando o Senhor. Estamos respirando o Senhor, que é Jesus de Nazaré. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Espírito Santo, acende a chama de cada coração. Espírito Santo, vem neste lugar, Pai. Fica à vontade para restaurar. Fica à vontade para nos dar força para orar. Fica à vontade, ó Pai amado, porque cada um aqui, ó Pai, tem propósito nesta noite em pedir. Tem propósito nesta noite em agradecer. Tem propósito nesta noite de adorar o grande eu sou, que é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo a fúria do inimigo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda friagem dentro da igreja. Eu repreendo, ó Pai amado, todo o ataque do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Não vai atacar nenhum, ó Pai, escolhido do Senhor que está aqui dentro. Porque sei que o Senhor já deu ordem aos anjos ao nosso respeito. Sei que o Senhor já preparou uma mesa farta para nós nesta noite, que é o louvor, que é a palavra e a adoração, ó Pai. Porque quando nós estamos te adorando, ó Pai, alguma coisa acontece dentro de nós. É o Senhor que cria em nós um coração puro, ó Pai, e renova o espírito inabalável. E eu profetizo de calabaçu e me cantarás. Eu profetizo em nome de Jesus uma nova história para nós. Eu profetizo em nome de Jesus uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de alegria, de resposta, porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado. Aqueles que estão com alguma causa na justiça, ó Pai, aqueles que irão até mesmo no médico, ó Deus, eu já estou colocando nas tuas mãos, ó Pai, a segunda-feira, ó Pai, no teu altar. Pai querido, Pai amado, aonde está algum da nossa casa, alguém da nossa família, ó Pai, nós profetizamos libertação. Nós profetizamos, ó Pai, que nós iremos dizer: eu e minha casa servimos o Senhor com alegria. Nós iremos chamar a atenção, ó Pai, do Espírito Santo para o encontro da nossa família. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados. E eu sei, ó Pai, que todos nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece neste momento para orar é o Senhor. Quem nos fortalece nesta hora para nós entrar na tua presença com adoração é o Senhor que nos capacita. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai, a pastora Lúcia e o pastor Rodrigo, aonde eles estão, que eles recebem a bênção também, ó Pai. O anjo do Senhor visita eles neste momento. Que o anjo do Senhor passeia com eles, ó Pai. E quando nós estivermos ministrando, eles venham receber também
porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Eu convido o Espírito de Deus, toma o controle do culto, toma direção, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer impedimento. Satanás, você não tem poder. Você não tem poder porque é um anjo na porta, o anjo com a espada desembainhada, na direção do culto, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Vem embora. Porque de faz presente, é Ele que está na direção. Nós temos diminuir e o Senhor apareça, para a edificação da nossa fé, em nome de Jesus. Ao povo de louvor. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz de estar aqui? Amém. Isso aí. Olha a professora linda que está do seu lado aí, ó. Tem gente que está chique no último hoje, né? Diga para o seu irmão aí, que bom que você veio. Que bom que você veio. Vamos cultuar o Senhor nessa noite. Vamos dizer para Ele que é bom nós estarmos aqui para louvá-lo, para engrandecer o nome dEle. Ele que é digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda honra. Por isso nós buscamos ao Senhor, por isso nós adoramos aquele que é digno. Eu te busco, te procuro, Deus. Eu te busco, te procuro, Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu sei que eu vou para o ar eu vou, um dia eu vou alcançar, pra coroar a conquistar. E amado vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te Glória a Deus. Tem algum visitante que está aqui pela primeira vez? Levanta as mãos para nós conhecer. Ninguém? Glória a Deus.
Jesus é o nosso visitante. Ele está presente aqui. Se não tem nenhum visitante, ele está aqui, ué. Amém? A presença de Deus está continuamente conosco. Quando nós perguntamos, tem algum visitante? Se não tem um visitante, mas o visitante principal está na casa. Ele está presente aqui. Né? Então, assim, nós não estamos só. Nós estamos sempre com o grande eu sou, sustentando, carregando nós no colo, trazendo existência onde que não existe. Nós tomamos posse da bênção. Ainda que o inimigo tenha tentado roubar, abalar nossa fé, mas nós chamamos a existência. Eu posso todas as coisas. É naquele que me fortalece. E quem nos fortalece para ficar de pé, para chamar o grande eu sou, o Senhor do Senhor, é Jesus, que está presente aqui neste momento. Amém? Agora nós vamos para a melhor parte. A parte que Jesus separou. A parte, a revelação que Deus revelou para a ministrante da palavra nesta noite. Eu quero convidar a Daniela. Aleluia! Glória, 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 glória. Eita glória! Vamos ficar sobre vossos pés mais uma vez, em reverência ao nosso Deus. Estender as mãos em direção ao altar, em direção do altar, para que o inimigo não venha ter legalidade neste momento. O inimigo não tem poder de roubar aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus entregou para a serva dele ministrar para nós. Que nós venhamos agora ministrar, confirmando a bênção na vida da Daniela. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a tua filha. O Senhor preparou, Pai, a palavra e entregou para ela. Sei que é uma responsabilidade, mas com o Senhor no barco tudo vai bem. Por isso, ó Deus, com o Espírito Santo, acende a chama neste momento. Que o Espírito Santo revela para ela o teu querer e a tua vontade. Que seja uma palavra rema, que seja uma palavra de cura, que seja uma palavra de exaltação da igreja. Que nosso ouvido agora seja ungido, ó Pai, para nós ouvir a tua palavra. Através do nosso ouvido, ó Pai, a palavra vai impactar o nosso coração. E nós iremos sair daqui, ó Pai, com o coração puro, sincero, porque o Senhor que cria em nós um coração puro e renova o espírito inabalável. A igreja diz: amém. Fica à vontade em nosso meio. Espírito Santo, usa tua filha como canal. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais um pouquinho? A oração está sempre em ordem. Amém? Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Santo tu és, Senhor, digno de todo o nosso louvor, de glória, de toda a nossa adoração. Deus, eu não podia deixar de agradecer ao Senhor por mais um dia na tua presença, por mais a oportunidade e privilégio de ser um instrumento nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu venha diminuir o que o Senhor cresça. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça. Que o teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio. Fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai, com poder e com graça. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo o ladrão da semente, todo espírito de engano, todo espírito perturbador, todo aquele que quer nos confundir. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Fica no teu lugar. Não perturbe a nossa reunião, porque é para a honra e glória do nome do Senhor é que nós estamos aqui. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha abrir o ouvido de cada um de nós e que nós voltemos para as nossas casas, todos da maneira diferente de como entramos aqui, cheios das tuas bênçãos, cheios, Senhor, das tuas promessas e com a certeza de que o Senhor nos dará a vitória, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Êxodo, primeiro capítulo. Êxodo, capítulo 1. Amém? Assim de achar. O segundo livro.
Êxodo. Eu gosto muito desse livro porque nos mostra quem é o Senhor. Êxodo nos mostra perfeitamente o poder do nosso Deus, como Ele se apresenta ao povo de Israel. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre promessas. Glória. Todos acharam? Êxodo, capítulo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém? Pode se sentar. Fica à vontade. Esse texto é um texto muito conhecido, né? Onde começa a narração do povo de Israel, até Deus levantar Moisés para que salvasse aquele povo e levasse a terra tão sonhada, a terra prometida. Mas essa história não começou assim. Essa história começou com Abraão, né? No livro de Gênesis, o Senhor escolheu a Abraão, e o Senhor disse a Abraão assim: olha, sai da sua terra, da sua parentela, e saia daqui, pega o que é seu, que eu vou te... Primeiro o Senhor falou com ele: sai da sua terra e da sua parentela, certo? E a palavra diz que Abraão obedeceu firmemente. E Abraão saiu já com a sua esposa, com algumas pessoas, com o sobrinho dele, e Deus tinha promessas para Abraão. O interessante dessa história, como eu acabei de ler aqui, que fala sobre o José e depois os descendentes, é que havia uma promessa sobre o povo de Israel. Por isso que esse povo estava sendo escravizado. Eles não foram escravizados à toa. O Senhor já havia avisado para Abraão que eles seriam escravizados, mas Deus fez uma promessa. E a palavra de Deus em Gênesis fala assim, que Deus falou com Abraão para sair da terra dele, no capítulo 12. Chegando a Canaã, Deus lhe prometeu aquela terra. Até então Abraão não sabia para onde ele iria. Deus mandou ele sair. Ele saiu da terra dele, da parentela, pegou o que era dele, algumas pessoas, e ele saiu. Ele chegou à terra de Canaã. E quando ele chegou lá, o Senhor mostrou a ele, falou: olha para um lado, olha para o outro, olha para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. E Deus fez uma outra promessa para ele, certo? E o Senhor faz promessa a Abraão depois de um filho. Aí Abraão já estava assim um pouco chateado, com certeza já estava cansado, já tinha caminhado muito, já tinha visto toda a terra, já tinha saído da parentela. Estava às vezes um pouco cansado, como às vezes nós ficamos. E Deus então prometeu a ele um filho. Só que Abraão já era velho e Sara também já era velha e era estéril. E aí, enfim, o Senhor revela que a semente será peregrina em outra terra e serão afligidos por 400 anos. Está lá em Gênesis 15, no versículo 13. Deus revelou isso a Abraão. Deus fez uma promessa, falou: olha, eu vou te dar toda essa terra que você está vendo. Será da sua semente, da sua descendência. Porém, algo vai acontecer. Eles vão peregrinar por uma terra que é desconhecida, fala no texto, e serão afligidos por 400 anos.
E foi isso o que nos relata o texto que eu li em Êxodo. Eles estavam sendo escravizados. Estavam presos na mão dos egípcios. E a gente nota que cada vez que o povo era mais afligido, mais o povo aumentava. Não fala assim, mais o povo se multiplicava. Mais o povo se fortalecia. Não era um povo fraco, era um povo forte. Porque eles eram escolhidos do Senhor. Então, chega-se nessa parte do texto, lá no Salmo 105 também fala sobre isso. Fala um resumo sobre toda essa história. E aí, o povo de Israel estava sendo afligido muito tempo. E o Senhor os viu. O que o Senhor fez? O Senhor providenciou alguém que pudesse levá-los até a terra de Canaã novamente. E aí então surge a história de Moisés. Moisés era uma criança e o rei tinha mandado exterminar as crianças, assim como fez com Jesus, né? Mais lá pra frente, depois eu vou falar como aconteceu com Jesus. E então Moisés nasceu e ele foi criado pela filha de Faraó. E então ele matou uma pessoa e ele fugiu e ele conheceu a esposa dele e ficou trabalhando para o sogro. E até que então um dia o Senhor falou com ele. Mas muitas vezes nós estamos assim como o povo de Israel. Nós recebemos uma promessa e muitas vezes a caminhada é muito longa, não é? Já pensou esse povo aqui? Já devia ter esquecido da promessa que Deus fez 400 anos. Às vezes não passou de geração para geração a promessa, apesar que Moisés depois vai falar sobre ela. Mas muitos não deviam nem saber que tinha essa promessa, que a terra seria deles. Então, irmãos, eu falando com o Senhor, eu falei, Deus, mas o Senhor quer falar de promessas? A respeito de quê? Como assim? E o Senhor me disse que há 2 tipos de promessas que todos nós temos, nós cristãos. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você entrega a sua vida ao Senhor, nós temos 2 grandes promessas nas nossas vidas. São 2 grupos. As primeiras promessas são aquelas que Deus faz para nós. Todo mundo tem, não tem? Todo mundo aí tem promessa. Sobre o nosso ministério, sobre o nosso propósito, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. E há uma segunda grande promessa, que Jesus virá nos buscar. Então são 2 promessas que nós temos. E como nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela é fiel, a Bíblia, ela é toda entrelaçada. Eu acho muito interessante, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente acha que não tem nada a ver com nada, né? Aí é tudo muito perdido, aí é muito difícil. Mas não é não. Ela é toda entrelaçada. Porque foi o Espírito Santo do Senhor quem trouxe a revelação a essas pessoas que escreveram. Foram as mãos humanas, mas ela foi revelada pelo Espírito. Então, como eu estava dizendo, aqui foi feita uma promessa ao povo de Israel, através da vida de Abraão. E Deus fala num texto lindo em Gênesis, olha, eu multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu. Imagine vocês, um homem velho, com uma esposa estéril, já velha, saiu da terra dele, um lugar que ele tinha conforto, um lugar onde ele conhecia a todos, uma certa tranquilidade, para seguir a um Deus que até então ele conhecia só de ouvir falar. E aí Deus promete a ele que ele seria uma grande nação, que dele nasceria uma grande nação. Eu creio que no primeiro momento Abraão não sabia a dimensão dessa promessa que Deus fez a ele. Isso era uma promessa pessoal e era uma promessa para nós. A promessa de Abraão foi uma promessa que atingiu todas as nossas vidas, todos nós. Que a partir de Abraão, todas as nações seriam alcançadas. Ele é citado em todo lugar. Abraão, todo mundo conhece a história de Abraão. O livro de Hebreus, ele é citado no Novo Testamento, é citado muitas vezes, porque ele é pai de muitas nações. A partir dele, muitas nações foram criadas. E aí nós podemos pensar dessa maneira. Deus nos faz promessas, não é? Principalmente quando nós nos chegamos a Ele. Nós nos convertemos e temos grandes promessas nas nossas vidas. Olha, Deus tem um chamado, uma promessa para você ser um pastor, para você ser um missionário, você ser um profeta, ser aquele que vai trabalhar na casa dele, vai servi-lo pessoalmente, como a Margarida faz. E aí nós recebemos a promessa do Senhor. E devido à caminhada, às dificuldades, fica difícil às vezes a gente sustentar essa promessa, não fica? A gente desanima, a gente quer desistir, a gente passa a não acreditar porque as coisas não aconteceram como a gente esperava. Irmãos, tem promessa na minha vida que tem mais de 8 anos, que não se cumpriram ainda. Outras já se cumpriram. E muitas vezes a nossa fé é abalada.
nós esperamos que o Senhor, todos os dias, fale conosco. Olha, eu te prometi isso, hein? Eu vou te dar. Muitas vezes a gente espera que Deus grite o nosso nome, brade o nosso nome, na verdade. Ai, Deus, é hoje, o Senhor vai falar o meu nome, a Deus vai ser liberada hoje. Muitas vezes a gente acha que Deus não está se lembrando de nós. Muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus falou não vai se cumprir. São muitas coisas que passam pelas nossas mentes, não é assim? Mas eu tenho a dizer a vocês que as promessas do Senhor, elas são feitas a nós num tempo, mas elas são cumpridas no tempo do Senhor. Todos nós passamos pelo tempo. Por quê? Porque assim como Abraão, nós precisamos amadurecer a fé que nós temos. Nós precisamos amadurecer diante de Deus. Se, por exemplo, eu der a Vitória, que é minha filha, alguma coisa que ela quer muito grande, sem antes explicar para ela como utiliza, como que é feito, ou é algo que pode machucar, se eu der ela de qualquer maneira, ela vai saber utilizar isso que eu der a ela? Vai ser um bom presente? Se eu der essa Vitória hoje um carro, ela só tem 9 anos, ela não sabe dirigir, ela não tem carteira, ela não sabe mexer no carro, será que seria um bom presente? Ou será que eu poderia falar com ela, Vitória, olha, quando você fizer 18 anos, você vai entrar na autoescola, você vai tirar sua carteira e eu vou te dar um carro. E durante todo esse período, recebe aí, irmã. Durante todo esse período, a Vitória fica ansiosa. Eu vou ganhar um carro. E aí ela fica esperando, porque criança é assim, que a gente fala assim, o seu carro vai vir daqui 8 anos. O seu carro vai vir daqui 7 anos. O seu carro vai vir daqui 6 anos, porque criança é assim, lá em casa pelo menos é assim. Não sei, né, Graça? A mamãe já chegou? Já está no dia? Faltando quanto? A gente é assim com Deus. Mas sabe o que Deus faz? Ele só observa. Ele só observa. Então, o que Deus faz? Eu vou falar com vocês o que Deus fez comigo, o que eu acompanho, o que Deus faz com as pessoas. Eu acho maravilhoso o jeito que Deus age na vida das pessoas. Eu entrei para essa igreja e eu tinha muitas promessas. Deus foi me falando. E por causa das promessas, eu fui me empolgando. A gente empolga, né? Nossa, Deus vai me dar isso. Deus vai fazer isso. E aí você vai buscando a Deus. Você vai buscando a Deus. E aos poucos o Senhor vai se revelando a você. E aí ele fala mais um pouquinho, como ele fez com Abraão. Deus falou para ele sair da terra, ele saiu. Deus não falou mais nada. E aí Deus fala conosco, olha, eu tenho isso para te dar. E você fica ansioso. E aí você começa a dar aquela desanimada. Fala, nossa, mas está demorando demais essa promessa. Não, mas essa promessa, mas porque passou um ano que eu recebi isso e nada. Aí Deus fala assim, deixa você chegar mais lá na frente. E ele fala assim, olha, sabe aquilo que eu te prometi? Está perto de chegar. Espera mais um pouco. E aí você caminha um pouco mais, porque isso te dá um pouquinho de gás, né? Você fica mais animado. Às vezes a gente desanima, aí você desanima de novo. Aí Deus faz igual para Abraão, olha, eu vou te dar um filho. Você fala, não, a minha promessa está chegando. Só que aí você pensa assim, nossa, mas agora já está tão assim, não, já caminhei tão, será? Será que Deus ainda vai me dar? Será que eu preciso disso realmente? E aí Deus pega e dá um filho a Abraão. Olha quanto tempo ele esperou para a promessa se cumprir. E durante essa história de Abraão aconteceram tantas coisas, né? Sara deu Agar a ele, achou que ele tivesse um filho e seria o descendente. Deus falou que não era, mas mesmo assim ia abençoar o menino. Isso acontece conosco. A espera é difícil, irmãos. A espera é difícil. Mas eu tenho a dizer a vocês que a promessa de Deus é como um tesouro nas nossas mãos. Você recebe um mapa. E ali naquele mapa tem várias etapas que você tem que passar, não tem? Só que essas etapas não estão escritas no mapa. Deus vai te falando. Ele te tem assim pertinho dele. Para ele te sustentando. Para ele te fortalecendo. Para que você não desista. Glória a Deus. Daniel, então por que muita gente desiste? Muita gente desiste por causa da demora. Muita gente desiste porque não entende o processo da promessa. Irmãos, é como se Deus dissesse a todo momento, olha, você é importante para mim.
E eu tenho grandes coisas a fazer na sua vida. Isso é promessa de Deus. E aí a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas. Só que nesse processo fica difícil. Sabe, Abraão passou por vários tipos de problema. Entre eles, ele entrou no lugar, ele entrou no Egito. E aí ele falou com a Sara que era para falar que era irmã dele, que não era esposa. Deu ruim, como diz a Leonídia. Ela foi capturada, ficou lá um tempo. Depois Deus lançou uma praga sobre o povo egípcio, até que ela foi devolvida. Nossa, mas por que Abraão fez isso? Porque a gente também faz. A gente está com a promessa pertinho, pertinho, pertinho. E aí o que a gente faz? A gente escorrega. Ah, está tão demorada a minha promessa, eu vou deixar um pouquinho de ir na igreja. Eu não vou 2 cursos, não, vou só 1. Ah, não tem problema, não. O dia que Deus tiver que me dar, Ele vai me dar. Ele prometeu, né? Ele me dá, não preciso ficar fazendo tudo que Ele me pede, não preciso ficar igual esse povo, todo dia está na igreja, todo dia está fazendo alguma coisa. Irmãos, a Bíblia conta que Abraão, eu e a Fernandinha um dia estávamos discutindo sobre isso. Será que Abraão cansou de esperar? Porque a gente não vê ele falando isso. Ah, eu cansei, ó Deus. Já tá bom, você já me deu um monte de coisa, um monte de terra, um monte de animal, tô rico. Tem mais? Ah, não precisa mais nada não, deixa esse povo aí, daqui a pouco eu vou morrer, não precisa nem de filho não, deixa pra lá. Você sabe que a gente faz isso com a promessa de Deus? Sabia? A gente se engana. A gente se engana. Às vezes você não murmura, você não reclama. Mas aí você deixa pra lá. Ah, eu já cheguei até aqui, já caminhou nem 20 anos que eu sirvo a Deus, Ele já me deu tanta coisa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Irmãos, as promessas se cumprem se a gente quer também. Porque Abraão foi justificado pela fé. É claro na Bíblia, fala isso. Pela fé que ele teve. A gente não vê Abraão cobrando ao Senhor a promessa. A gente não vê Abraão murmurando. Pelo contrário, o que acontece quando Deus dá ele um filho? Ele se alegra muito, ele recebe o presente, ele recebe a bênção, porque eu creio que ele entendeu que ainda viriam muitas nações, e Deus faz o quê? Eu quero que você me devolva o seu filho. Como assim? Eu me lembro quando eu vou citar a Fernandinha, tá, gente? Porque estava mais perto. Quando o carro da Fernandinha pegou fogo. Mas ela ficou injuriada. Eu lembro que a gente estava aqui no ensaio de dança e ela chegou muito chateada. E ela sentou na roda e pediu para falar. E ela falou, mas ela não murmurou. Ela queria saber o porquê que Deus fez isso com ela. Meu Deus, eu não estou entendendo. E ela doida para trocar de carro. E ela não estava entendendo. E ela doida para trocar de carro. Mas a gente julga ela, não. Meu Deus, eu não estou te entendendo. Eu doido para trocar de carro. Eu só pego o único que eu tenho que podia fazer dinheiro para me comprar o outro. O carro o quê, mãe? Deu PT o carro, não foi? Perda total o carro. É verdade. E o que Deus fez? Ela recebeu o valor todo do seguro, não foi? Vocês conhecem muita gente que já recebeu o valor todo? Eu não conheço, não. Era a promessa que Deus tinha para ele. Do carro novo. Não era? Era a promessa do carro novo. E ela esperou, como a gente espera. Aí chega um momento e fala, ai Deus, será? E aí Abraão, todo feliz, né, com o filho, falou, Deus, mas eu não estou entendendo isso, não. Você vai matar meu filho? Ué, mas por que o Senhor me deu? Deus te dá uma promessa e Ele pede, por que Ele te deu? Irmãos, Deus já sabia, conhecia o coração de Abraão. Ele testou Abraão, mas Ele sabia da resposta. E Abraão foi firme na fé e entregou seu filho para o Senhor. E quando ele ia concretizar o que o Senhor pediu, o Senhor fala com ele, olha, não toca nele não. Muitas vezes vai ser assim. Não, Daniela, mas é muito sacrifício, né? Depende da promessa que Deus te fez. Por isso, não desista. Não desanime. Se Deus te deu uma promessa, sabe como você pode esperar? Por
buscando de Deus como você vai receber essa promessa. Deus, o que eu tenho que fazer para receber? Como que eu tenho que agir? Qual é o próximo passo? Porque a Bíblia nos fala que Deus nos orienta, que o Espírito Santo está entre nós. Ele que nos direciona o caminho. Aleluia. Quando você receber uma promessa do Senhor, seja para o seu ministério, seja para a sua família, para a sua vida pessoal, a primeira pergunta que você tem que fazer: Senhor, como eu faço para chegar lá? Sabe por quê? Fica mais fácil de esperar. Daniel, Deus vai me falar de primeira? Não, porque Ele não fez assim com Abraão. Ele não vai te contar tudo. Ele não vai te contar todo o caminho. Ele não vai te revelar todo o caminho. Mas você pode ter certeza que Ele vai te guiar pelo caminho. Olha, anda por esse caminho. Agora, quando chegar lá atrás, você vai virar à direita. Quando você caminhar mais um pouco, você vai virar à esquerda. E você vai dar uma paradinha onde eu mandar você parar. O trabalhar do Senhor em cada um de nós, irmãos, é diferente. Mas Ele tem um jeito de cumprir a promessa. É a resistência. É resistência mesmo, é essa a palavra. Resistência. Seja física, seja espiritual, é resistência. Seja resistente para conseguir receber a promessa que Deus te fez, porque ela vai se cumprir. Ela demorou 400 anos para se cumprir. Deus avisou e ela se cumpriu. Deus levantou Moisés para tirar aquele povo daquela servidão. 400 anos. Nesse tempo todo a gente não para pensar o que Deus estava fazendo. Eu pergunto umas coisas assim para Deus. Deus, nesse tempo, o que o Senhor estava fazendo? Esperando alguém clamar, esperando alguém se levantar, esperando o quê? Deus tem tempo para nós, para cada coisa acontecer. Ele sabe exatamente como você vai reagir. E Ele sabe que você vai suportar. Mas Ele quer que você entenda esse processo. Não é de qualquer maneira que a gente recebe a promessa. Tem pessoas que morrem sem a promessa ser cumprida. Tem, irmãos. A Leonidinha pregou sobre isso aqui. Quando você sai da presença do Senhor. Nós não temos o livre-arbítrio. Nós não escolhemos. Se você escolher sair da presença do Senhor e você não quiser mais seguir o que o Senhor tem para você, a sua promessa não vai ser cumprida. Não por Ele. Porque você não quer. É muito sério isso. Muitas vezes a nossa promessa demora também por nossa culpa. A gente atrasa o que Deus tem para as nossas vidas. Como? A gente não quer saber. A gente não sabe tudo e a gente não dá importância. Ah, Deus, mas me fala mais um pouco. Como é que vai ser? Como vai ser no futuro? O propósito que o Senhor tem para mim? E Deus fica calado. Não é verdade? Ele quer que você seja mais persistente um pouquinho. Irmãos, quando eu me converti, quando eu batizei, tem mais de 20 anos que eu batizei, que eu aceitei Jesus. Tem muito tempo. E aconteceu algo comigo que agora eu vim entender. 20 anos. Não vou falar a minha idade, gente. Por favor, né? Vamos manter um pouco, né? Do sigilo. 20 anos. Era bom. Então, aconteceu algo tão interessante comigo que esses dias que eu vim entender. Olha como Deus faz. Eu entrei na igreja e eu me converti, eu batizei. E tinha um louvor que todos vocês que são mais velhos na fé conhecem. Chama-se Rompendo em Fé. Quem conhece essa música? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Linda essa música, né? E o refrão fala: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Não é assim? Pois bem, eu era apaixonada por essa música. Irmãos, e durante muito tempo que eu servia na igreja onde eu batizei, todas as vezes que eu estava passando por um problema muito difícil, eu ouvia essa música, sabe como? Eu entrava numa loja no centro, a música estava tocando. Eu entrava num supermercado, estava tocando a música. Eu entrava na casa de alguém, estava tocando a música. E todas as vezes era uma resposta para a minha vida. Todas as vezes. Durante os primeiros anos da minha conversão, essa música me acompanhava mesmo, de verdade. Eu podia entrar na casa de uma pessoa que eu nunca fui. Se eu estava com um problema muito difícil, essa música estava tocando. E eu achava isso curioso, muito curioso. E o tempo foi passando,
passando, até que eu me esqueci dessas músicas, vieram outras. E há uns dias atrás, eu ouvi essa música. E eu comecei a conversar com o Senhor. Nossa Deus, eu lembro dessa música, toda vez que eu estava passando por um momento tão difícil, o Senhor falava comigo. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Você sabe o que essa música quer dizer na minha vida? É toda a minha história que eu passei até hoje. Tudo que eu passei até hoje é essa música. Tudo que eu passei, irmãos, tem a minha vida toda escrita na letra dessa música. Aleluia. Quando eu entrei para essa igreja, eu estava desviada há muitos anos da presença do Senhor. E eu entrei nessa igreja, o Senhor começou a falar comigo poderosamente. E uma das coisas que o Senhor me revelou quando eu entrei aqui, qual era o meu deserto? Era sobre o quê? Eu ficava perguntando, Deus, por que eu estou no deserto? Eu nem sabia o que era isso, eu vim aprender aqui. E aí o Espírito Santo de Deus um dia me falou, o seu deserto é sobre fé e perseverança. É tudo que fala nessa música, não é? Com fé e fé, minha vida se revestirá do seu poder. É tudo que eu vivo, irmãos, até aqui, 20 anos. Mas olha o que eu fiz. Tinha promessa para a minha vida? Tinha. Eu fiquei 5 anos fora da presença do Senhor. Fiquei um pouco mais porque eu saí da igreja onde estava e fui congregar com o meu ex-marido, na igreja que ele congregava. Era a mesma igreja, só que em bairros diferentes, o Pai da Vitória. E lá eu não podia fazer nada. Era muito interessante porque a igreja não estava errada. Eu não era casada no papel com ele até então. Eu só morava com ele. E a igreja não aceitava. Tá certo, não está errada. É doutrina, não está errado. E aí eu me casei. Só que era uma igreja bem rígida, então não era qualquer pessoa que podia entrar no ministério de louvor. Você esperava, como eu fiquei lá 3 anos e nada aconteceu. Não podia fazer nada. Era assim. Tem que respeitar. Só que a promessa de Deus não se cumpriu porque eu me desviei. Eu saí da igreja. Fui para o mundo. Fiquei um bom tempo lá. E aí depois eu tive a Vitória. Eu já estava separada do pai dela. E eu voltei para a igreja. E eu já contei aqui que Deus me fez uma promessa. Deus falou comigo algo quando ela tinha 1 ano, onde eu trabalhava. Através de uma moça que trabalhava comigo, Deus falou assim, olha, que não era para me preocupar, porque a minha filha era um presente dele para mim. Irmãos, eu fiquei perguntando a Deus 4 anos. 4 anos para Deus me dar uma resposta. Deus, por quê? Que o Senhor me deu uma filha, é um presente seu, mas você sabia que a gente ia passar tanto aperto, tanto problema, que eu ia ficar sozinha, separada com uma filha? Como pode ser um presente de Deus, né? A gente não entende, porque é algo errado, não está certo segundo a palavra. E depois de 4 anos o Senhor me respondeu, porque por causa dela você iria voltar para a igreja e estaria mais perto de mim. E foi o que aconteceu. Agora vocês me perguntam, porque eu já fiz essa pergunta ao Senhor, se Deus tivesse me falado isso quando ela nasceu, sabe o que eu teria feito? Eu teria entrado em qualquer igreja, como eu fiz várias vezes, e ali eu teria ficado da maneira como eu estava. Deus me deu, voltei para a igreja por causa dela, beleza. Mas Deus não me respondeu. Depois, quando ela fez 4 anos, foi quando o Senhor me respondeu. E quando ela fez 4 anos, irmãos, ela aceitou Jesus aqui nesse altar. De livre e espontânea vontade. Ela ficava assim, não, o pastor fizer uma pena, não, o pastor fizer uma pena, e foi um aniversário da igreja, e o pastor já sabia, falou, alguém quer aceitar Jesus? E ela saiu correndo e veio aqui, aceitou Jesus sozinha no dia. Quem está aqui há mais tempo lembra disso. Eu teria isso em outro lugar? Não, não teria. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estava na presença do Senhor. Não era como Ele queria, entendeu? Eu poderia entrar em qualquer igreja e eu ia ficar como eu estava. Eu visitava uma, visitei essas igrejas aqui, um monte de igreja aqui no Floramar, no Guarani, não fiquei nenhuma. E eu levava ela, mas eu só visitava. Eu fiz como Sara fez. Ofereceu Agar. Não era isso que Deus queria. Deus me queria num lugar onde eu fosse plantada, onde eu fosse florescer, e que ela estivesse comigo. E Deus teve misericórdia da minha vida. Deus teve misericórdia da minha vida. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos fala o processo, como Deus disse a Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela, depois colocou ele, olha ao redor. Essa terra toda aqui vai ser sua.
Mas ele não deve ter entendido, não. Como eu não entendi. Eu ouvi essa música, eu ouvi essa música, eu ouvi essa música. E eu não entendia, porque eu não entendi o propósito de Deus. Falava sobre fé. E eu sofri muito, irmãos, quando eu vim para cá. Eu sofri muito, porque era algo totalmente novo. Porque então eu vim conhecer a Deus. E o que Ele tinha para a minha vida, porque as promessas começaram a surgir. Eu fui bombardeada de chuvas de promessas. Tem um monte de promessas que Deus fez na minha vida. E estão se cumprindo. Tem algumas que não se cumpriram. Mas eu creio que vão se cumprir, porque eu tenho buscado estar na direção que Deus me dá. Glória a Deus. Ah, Daniela, mas é difícil, é. É muito difícil. Mas o primeiro passo eu dei. Sabe qual foi? Eu quis. O primeiro passo você tem que dar. Deus, eu quero, eu não sei onde o Senhor vai me levar. Que terra é essa? Eu não sei que terra é essa que o Senhor vai me levar, mas eu quero. Ah, mas você é doido, você nem sabe onde Deus vai te levar. Às vezes ele te levar num lugar que você não vai, num país que você não sabe a língua, pregar para não sei quem. Não importa. Se esse for o seu chamado, não assuste. Sabe por quê? Porque Deus prepara tudo. Deus ainda fez mais. Ele deixou Abraão levar Ló. Ele permitiu, porque não foi isso que Deus falou com Abraão. E ele levou. Só que num determinado momento, não deu mais certo. Pois é. Foi permissão. Isso acontece conosco? Acontece conosco. Acontece conosco todo o tempo. Deus, eu quero que isso aqui se cumpra, mas eu posso fazer isso aqui antes? Eu posso fazer desse jeito? E você insiste tanto que Deus permite. Só que você atrasa a caminhada, entendeu? Você estaciona. E aí você começa a perguntar para Deus assim: nossa Deus, mas está demorando? Ô Deus, você falou isso assim, mas pelo tempo eu estou achando tão estranho, está demorando demais. Aí você faz uma reflexão: por que está demorando? Com certeza, se Deus ainda não te respondeu, é porque você fez alguma coisa errada. Porque Ele costuma nos responder. Quando Ele vê que a gente está muito aflito, Ele manda alguém, Ele dá uma palavra, Ele faz você ouvir uma canção e Ele te responde. Aqui, espera mais um pouco, sabe por quê? Além disso, assim, eu vou te dar isso, assim. Aí Ele enche um pouquinho mais os nossos olhos, né? A gente fica feliz. Ai, Deus, agora eu estou animado de novo. A promessa tem mais isso? Estou rica de promessa. Aí começa a demorar de novo. Eu falei: Deus, mas eu já fiz tudo. Ô irmãos, eu contei aqui o ano passado, mas eu vou contar aos poucos, porque Deus fala assim: como é isso? Eu passei por uma coisa ano passado. Hoje eu posso rir, né? Porque eu chorei. Porque eu falei assim: Deus, o Senhor puxou o meu tapete. Tá entendendo? Eu estava fazendo tudo certo, tudo certinho. Faz isso. Eu estava fazendo assim, até a revelação que vinha, não tá, beleza. Aí o negócio desandou. Eu falei assim: uai, o que eu fiz errado? É como se eu tivesse voltado atrás, sabe, irmão? Se eu tivesse caminhado tipo aqui, assim, daqui lá no centro, e chegasse lá, Deus falou assim: agora você vai voltar lá pro Floramar de novo. Eu falei assim: uai. Aí eu fiquei meio nervosa. Fiquei frustrada, fiquei chateada, fiquei doente, tive uma enfermidade. Para no final do ano Deus me responder algo. Ô irmãos, a gente fica pedindo a Deus assim: Deus me usa. Né? Deus fala assim: vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ai, Deus, então me usa. Aí quando Deus fala assim: aqui, volta lá porque eu preciso te usar naquele lugar, eu preciso fazer uma coisa que eu preciso fazer. Aí você fala assim: ai Deus, só puxou meu tapete. Ô irmãos, não é porque eu tinha feito nada errado, não, é porque eu precisava concluir uma obra de Deus. E não é porque eu não concluí, é porque Ele quis que eu falei: aqui, ó, tem um trabalhinho pra você fazer, você faz lá, depois você volta que eu vou. Eu falei assim: olha Deus, que o Senhor falou isso antes. Fiquei tão desesperada, tão chateada. Irmãos, eu adoeci, você acredita? Eu fiquei doente. Eu tive um problema de pele muito sério. Nenhum médico descobriu o que eu tinha. Eu já estava querendo pagar uma consulta particular. Até que saiu do posto. Eu não sei falar com vocês como. Em menos de uma semana saiu uma consulta especializada. Menos de uma semana, coisa que a gente espera às vezes 6 meses, né? E a médica chegou lá e falou que era algo simples. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu estou sofrendo, eu não sei quanto tempo. O meu corpo encheu de feridas, irmãos. Algumas pessoas viram, eu mostrei.
Eu esqueci o nome do negócio. E é uma coisa muito simples. Eu esqueci o nome, é uma coisa muito simples. Que desaparece. Dá, fica e depois não tem nenhuma marca no meu corpo. Nenhuma marca. Mas desapareceu. Mas por causa da ansiedade que eu fiquei. Era só eu aguardar, não é? Deus não ia me falar, mas eu fiquei nervosa. Eu falei assim, ai Deus, como assim? Então o que eu errei? Eu ficava perguntando, Deus, o que eu errei? O que eu errei de só fazer isso comigo? Eu não estou entendendo. E aí, no final do ano, Deus falou, não, é porque eu queria que você fizesse uma coisinha. Eu falei, então tá bom. Um serviço extra. Tipo assim, quando a pastora liga, vamos fazer uma visita? Tipo isso. E eu fiquei nervosa à toa, irmãos. Vocês acreditam nisso? Mas a promessa continua de pé. Glória a Deus por isso. Então vão acontecer essas coisas no meio do caminho. Mas a promessa vai se cumprir. E o que a gente precisa? Confiar em Deus. Não precisa desesperar. Eu desesperei, eu confesso aos irmãos. Eu desesperei mesmo, fiquei chateada. Porque era só eu esperar e orar, não era? Abraão esperou. Sara tentou entrar no meio. Eu não vou fazer desse jeito assim. Mas ele poderia ter esperado um pouquinho mais, que a promessa ia se cumprir, como se cumpriu em Isaac. Ele teve grande alegria. E ele começou a ser pai de grandes nações. Assim como nós. A promessa que Deus tem para você, não se engane, é coisa grande. Para a pessoa que está do seu lado, pode não ser. Pode ser uma coisa tão simples. Mas creia que para Deus é algo muito especial, porque Ele fez a você. Não é uma promessa igual a outra. Deus pode chamar aqui dentro 10 pessoas para serem missionárias. Cada uma vai trabalhar de um jeito diferente, sabia? Não vai ser o mesmo chamado, não vai ser a mesma promessa. Olha, eu vou te dar uma família, esposa, filhos, como Deus fez com o Rafael. Ele tem esposa, tem filhos. Aí para alguém pode falar, para quê? Não casar? Não quer casar. Mas para ele, olha a família linda que Deus deu a ele. É uma promessa. A família é onde tudo começou. Então não desista da sua promessa, por mais distante que ela esteja ou possa parecer estar. Não desista, porque tem processos e tem caminhos que você vai ter que percorrer. Tem caminhos que você vai ter que trilhar. E cada caminho desse vai ter o consentimento do Senhor, se você assim quiser. Cada tijolinho que você atravessar, cada obstáculo que você pular, cada barco que você precisar pegar para atravessar um mar, seja turbulento ou não, o Senhor está com você. Todas as vezes que você chorar, todas as lágrimas que você derramar, o Senhor está com você. Se você estiver dentro do propósito, não se desvie, irmãos, não é hora. O Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Aleluia. E assim como foi com Moisés, foi com Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amado da nossa alma. Glória a Deus. O que o Senhor fez? Naquele momento onde o povo estava assim, já não havia muitas revelações, onde a gente fala que a página em branco da Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus já não se manifestava muito. Estava tudo muito calado. Deus não estava calado, Deus estava trabalhando. Porque depois de um tempo ele levantou uma jovem, uma virgem, uma moça, que foi agradável aos olhos dele, para trazer o filho dele a essa terra. E Jesus, assim como Moisés foi perseguido, mandaram matar as crianças, Maria e José fugiram para proteger a criança, porque ali havia uma promessa grandiosa sobre a vida de toda a nação que Abraão começou. Glória a Deus. A promessa de Abraão até então, irmãos, era só sai da sua terra e da sua parentela. Olha onde nós estamos. Nós recebemos nesse mundo o Filho de Deus. Ele morreu por nós, ele ressuscitou, está vivo à direita de Deus e vai vir nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Através de uma promessa. Não se engane, a sua promessa, ela pode atingir outras pessoas, sabia? É tudo interligado. Você não está sozinho nessa terra. A sua promessa vai se cumprir para que o nome do Senhor seja glorificado, como foi no nome de Abraão. E aí então outras pessoas à sua volta possam ser abençoadas. E a promessa dessas pessoas possam se cumprir. Tudo depende um do outro. Nós não estamos sozinhos.
E Jesus veio a este mundo, ele sofreu e ele padeceu, porque Deus tinha um plano. E ele cumpriu toda a profecia. Jesus cumpriu toda a palavra que foi designada. E quando tudo se cumpriu, ele ainda orou por nós, pediu ao Senhor que nos guardasse, que não nos tirasse desse mundo, mas nos livrasse do mal. E ele disse: olha, eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. É a grande promessa que nós temos. E como nós temos que fazer para guardar essa promessa? Perseverança. É a maior promessa que nós temos. É a que nós temos em comum, todos nós. A pastora Cleone pode ajudar o Mateus pode ajudar a Fabiana ajudar a Dayana, o Rafael, a Margarida. Nessa mesma promessa de que Jesus vai nos buscar. De que esse tempo que nós vivemos está se abreviando. E como nós podemos saber que essa profecia é verdadeira, que Jesus vem nos buscar? Não tem tanto tempo que ele falou que vem, mais de 2000 anos. Por que a gente acredita? Por que a gente espera? Porque assim como Abraão, haviam sinais. Sabia disso? Porque em todos os lugares que Abraão ia, o Senhor era com ele. Deus falava com ele: caminha um pouco mais, ele caminhava. Ele não questionava a Deus: Deus, por quê? Mas a terra que está boa? Eu vou para uma terra, não, que não tem comida, que está difícil. Não, vou não. Ele tinha fé. Abraão tinha fé. E haviam sinais, porque tudo que Deus falava com ele se cumpria e se cumpriu. Ele foi um homem muito poderoso, ele tinha muita riqueza. O filho dele também, porque quando a Bíblia conta sobre Isaac, fala que ele foi crescendo, que ele foi se fortificando, que ele foi ficando poderoso, que ele foi ficando rico, vamos traduzir assim. Em um ano que ele fez uma plantação, ele colheu a 100 por 1. Irmãos, isso é muita coisa. Uma pessoa começar a vida dele assim, casado de novo. Isso é uma promessa que estava sobre a vida de Isaac. E se cumpriu. Então o Senhor vai nos dando sinais. Preste muita atenção nos sinais que Deus te dá da sua promessa, que a sua promessa está chegando. Quem é mais sensível ao mundo espiritual, se você não é, peça ao Senhor para te mostrar. Quando algo de bom ou de ruim está para acontecer com você, o Senhor nos revela, sabia? Ele nos mostra. Ele te dá um sonho, ele te dá uma revelação, ele te fala dentro da palavra. São sinais que o Senhor te dá, para a gente não desanimar, para a gente não desistir, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós precisamos de um incentivo. Todos nós precisamos, irmãos, de um incentivo, seja ele qual for. Às vezes você precisa um pouquinho mais, que a pessoa insista, que a pessoa ligue para você, que a pessoa esteja totalmente com você, ou você não, você prefere só uma ligação, uma mensagem, mas você precisa de um incentivo. E é isso que Deus faz conosco. E a promessa dele vai se cumprir. Ele tem promessa nas nossas vidas particulares. Tudo aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir se você permanecer no caminho. Se você permanecer rumo ao alvo que ele está te direcionando. A promessa de Abraão se cumpriu e é por isso que nós estamos aqui. Já pensou se Abraão desiste? Se ele fala: olha, Deus, você já me deu riquezas, já me deu uma terra, uma esposa, mas eu não quero filho não, pode deixar, não precisa não. Já até aqui mesmo, 100 anos, já não tive, né? Pra quê, filho? Eu estou mais velho, né? O Senhor já me deu tantas coisas, já me deu provas de que o Senhor é Deus sobre a minha vida, né? Já me deu tanta riqueza, já me deu conforto, já me deu tranquilidade. Para quê? Irmãos, não subestimem aquilo que Deus tem para vocês. Se Deus te falou que vai te dar X coisa, por favor, peça a Deus X coisa, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Porque é o que Ele quer te dar. E Ele vai ver se você é perseverante. É como um prêmio. Você vai andar com o Senhor até você compreender o porquê dessa promessa, o para que ela serve na sua vida. E o mais interessante, sabe o que você vai entender? Que toda promessa que Deus te fez, nada é superior a estar com Ele. Aleluia. Nada é superior ao dia em que nós iremos morar com o Senhor.
Por mais feliz que você esteja, Deus vai te permitir olhar para tudo que você viveu até chegar na sua promessa, o dia dele te entregar. E você vai ter a certeza de que tudo que você passou não é tão importante quanto estar na presença do Senhor. Estar sendo guiado por esse Deus maravilhoso. Porque Deus quer que nós estejamos perto dele. Um dia eu falei com as meninas da dança assim, foi no final do ano, elas se reuniram para ensaiar a apresentação maravilhosa que elas fizeram. E aí o Senhor tinha me dado uma palavra e eu passei para elas. Eu sempre perguntava assim, Deus, por que tanta repetição? A sua palavra fala que a gente tem que ler, tem que meditar, tem que repetir. Eu entendi porque, né, sempre entendi. A gente falou, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela fala conosco. Falei, Deus, mas se a gente, por exemplo, ler e decorar aquilo, a gente repete, a palavra vai ser eficaz do mesmo jeito, né? Se a gente repetisse, memorizasse a palavra e só repetisse de vez em quando, ia ser eficaz. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, algo lindo. Toda palavra que está contida aqui, toda palavra que está contida na Bíblia, ela é viva. Assim como eu e você. Você tem pernas, braços, você tem pensamentos. Ela é viva. E sabe o que Deus quer? Conversar com você. Tudo que está aqui já está pronto. Deus fez todas as coisas. Com 6 dias Ele fez tudo. Está tudo pronto. Até as bênçãos que Ele vai te dar. A promessa que Ele te fez já está pronta. Antes de você nascer. Mas Ele quer relacionamento com você. Porque todas as vezes que Ele falar com você, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele vai te falar de uma maneira diferente. Que Ele é o seu ajudador, que Ele é o seu protetor, que Ele é o seu escudo, que Ele é aquele que te guia, que te guarda, que as coisas não vão te faltar. Todos os dias, durante 365 dias, você pode ler o mesmo versículo. Nenhuma vez que você ler vai ser da mesma forma. Porque é uma conversa, é relacionamento. Por isso, meditar na palavra, irmãos. O decorar, se você conseguir, é ótimo. Mas tem o hábito de ler. De estar em constante comunhão com esse Deus que te fez promessas. Porque Abraão estava em constante comunhão com o Senhor. Porque antes de Deus revelar a Abraão, queria que o povo seria como a areia, as estrelas do céu, né? E que antes de Deus revelar a ele que o povo caminharia por uma terra distante, que ficaria 400 anos debaixo dessa servidão, Deus falou assim com ele, olha, vai lá e mata tantos animais. E Abraão fez isso e ofereceu ao Senhor. Por que Deus fez isso? Ele não podia ter falado como ele falou antes com Abraão? Cheguei com o pastor e falou, eu vou fazer isso na sua vida, tá? Eu te amo. Por que Deus fez isso? Porque Ele tinha um relacionamento com Abraão. Era um relacionamento de pai, era um relacionamento de Deus. Era intimidade que Abraão tinha com o Senhor. Porque Deus falava com Abraão. E ele ouvia. E Abraão ousou ainda pedir, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ousou pedir ao Senhor, Deus, se o Senhor puder me ouvir, se tiver assim 10 pessoas, o Senhor salva, salva. Se tiver mais um pouquinho, se tiver uma, salve. Por causa da petição dele, Deus poderia ter salvado aquele lugar se tivesse uma pessoa. E Deus ainda tirou Ló de lá. Teve misericórdia por causa de Abraão. Viu como a sua promessa pode afetar a vida de outras pessoas? Não menospreze o que Deus tem para você. É algo grande. Seja o que for que Deus te prometeu. É algo grande. Caminhe em direção à promessa que Deus te fez. Apenas vá. Não tenha medo. Porque Ele vai prover tudo para você. Ele vai prover as condições. Ele vai prover o lugar. Ele vai prover as pessoas a quem você vai abençoar. As pessoas para te abençoarem. Ele vai prover. Porque Ele é Deus que pode todas as coisas. É Ele quem te fez a promessa. E Ele vai cumprir. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Por mais maluca que seja a promessa que Deus te fez. Não tenha dúvida. Não conte para qualquer pessoa.
caminhe na presença, peça a Deus amigos que estejam na presença do Senhor. Tenha os seus ouvidos na porta do céu. Ouça Deus, ore, converse com Deus. Daniel, nem todo dia eu estou com vontade. Ore mesmo assim. Eu vi esses dias um pequeno vídeo de segundos, irmãos, e eu não consigo achar de novo. E esse vídeo traduz bem a minha vida, eu achei muito interessante. Um pastor muito famoso, ele falou assim que a perseverança, e quando a gente tem fé e a gente acredita em Deus, a gente começa a orar, as coisas começam a acontecer, depois você começa, ele diz mais ou menos assim, tá, irmãos? Eu estou mais ou menos simplificando para vocês. E aí você começa um dia a orar e você não sente nada. E você começa a chorar, a clamar, e Deus não te responde. E aí você faz jejum, você ora, você faz propósito, e Deus não te responde. E se você continua mesmo assim, louvando, engrandecendo o nome desse Deus, é porque você tem fé. E é isso que Deus quer de você. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja as coisas acontecendo, continue. É isso que ele fala no vídeo. O vídeo é maravilhoso, irmãos. Se eu achar, eu mando para vocês no grupo. Mesmo que as circunstâncias te falem não, Deus tenha te prometido algo grande, você não está vendo, você não vê possibilidade, que você imagina assim, ai, isso vai acontecer para que contribua para isso, mesmo que você não esteja entendendo, receba a promessa de Deus. Porque é aí que Ele vai agir. Deus não precisa falar com você todo momento para você crer que Ele existe. Deus não precisa satisfazer os seus desejos para você crer que Ele existe. Sabe por quê? A maior promessa Ele já te fez. Então sinta-se honrado, privilegiado de ter um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por você. Ele cumpriu todo o propósito, a promessa que havia sobre Ele e sobre nós. E Ele vai nos buscar. A promessa, a grande promessa, vai se cumprir. Porque eu creio que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. E que Deus é fiel e justo para que tudo que esteja aqui se cumpra. Não no meu momento, no momento do Senhor. Eu tenho a dizer a vocês nessa noite, não desista. Lembre-se, pede ao Senhor para trazer a memória de vocês tudo que dá esperança, tudo que edifica, tudo que é bom, tudo que vem do céu. Porque o ano passado, quando eu estava passando por um momento muito difícil, eu falei com Deus que eu ia desistir. Mas eu não ia deixar de vir à igreja, eu ia desistir de fazer o que eu faço, de servir, de participar dos ministérios. Eu falei com Deus. E quando eu me ajoelhei para orar ao Senhor, sabe o que o Senhor fez? Ele me fez lembrar de tudo que eu pedi a Ele. Eu já contei aqui. Não foi o que Ele me prometeu, foi o que eu pedi a Ele. Eu pedi muitas coisas que estão relacionadas às promessas. E isso me fez não desistir. Por que, Daniela, o que você pediu? Não, porque eu sei que está no centro da vontade do Senhor. E Ele me mostrou com isso que Ele vai cumprir na minha vida. Tudo o que eu pedi. Sabe por quê? Porque está na direção do Senhor. Tem a ver com as promessas que Ele me fez. Peça tudo aquilo que você sabe que vai contribuir. Sabe? Para o que Deus, para as promessas que Deus fez para você. Tudo aquilo que você sabe que vai contribuir, seja espiritual ou não, peça ao Senhor. Oh Deus, me dá um carro, me dá uma moto, eu preciso evangelizar, eu preciso visitar. Me dá um emprego para eu ter dinheiro para pagar. Para pagar o ônibus, para pagar o Uber, para eu ir visitar as pessoas, não um emprego. Um emprego que eu possa levar uma cesta básica para a igreja. Tudo vai contribuir para a sua promessa. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar. Não perca tempo com aquilo que não veio do céu, irmãos. O tempo está se abreviando, a gente tem pouco tempo. Gaste o seu tempo com as coisas de Deus. Gaste o seu tempo preocupado com a promessa que Deus te fez. De vez em quando você fala assim, olha Deus, prometeu isso, hein? Oh Deus, me ajuda a esperar. Porque aí você vai se sentir mais calmo. Porque o Espírito Santo vai te confortar. Não desista das promessas do Senhor para a sua vida. Seja sábio ao pedir coisas que te edifiquem,
coisas que te levem para a concretização dessa promessa. Seja sábio ao orar. Seja agradecido, grato a tudo que Ele te deu até esse momento. E não deixe de buscar a presença do Senhor, porque foi o que Abraão fez. Em todo momento ele buscava a presença de Deus. Ele contava a Deus as coisas. Deus falava com ele. Deus cumpriu as promessas que Deus fez na vida dele. Por isso, como eu disse, nós estamos aqui, nós fazemos parte da promessa de Abraão. E o mais importante, creia que a grande promessa que o Senhor te fez, que Ele vai te buscar, está para se cumprir. Então se prepare para recebê-la. É a vitória, o prêmio maior que você tem. É Jesus vir te buscar. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar? O que nós vamos orar? Eu quero que você peça ao Senhor que traga a sua memória todas as promessas que Ele te fez. Todas que Ele te fez, desde a sua conversão até hoje. Tudo aquilo que Ele te prometeu fazer. Seja uma coisa pequenininha. Sabe por quê? Eu quero que você tenha esperança. Eu quero que você seja fortalecido por tudo aquilo que Deus já te falou. Eu não quero que você se esqueça. Eu quero que você se lembre todos os dias, se possível, escreva. E que você apresente diante do Senhor as promessas que Ele fez a você. Para que Ele possa, como Ele fez com o povo de Israel, no momento certo, bradar o teu nome. E dizer, olha, está aqui a promessa que eu te fiz. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas nessa noite. Deus, nós estamos aqui, concordamos que entendemos a mensagem do Senhor, que entendemos, ó Pai, que a tua promessa é fiel, que ela é verdadeira, que passa pelo teste do tempo, pelo teste da perseverança, pelo teste, ó Pai, se eu quero, se eu não quero permanecer na tua presença. A promessa é um caminho mais do que um presente. A promessa, Pai, é um jeito de viver mais do que aquilo que o Senhor vai nos dar. O tempo que nos leva até essa promessa pode ser grande, ó Pai, mas que nunca nos falte a tua presença. Nunca nos falte o manifestar da tua glória nas nossas vidas. Nunca nos falte a esperança, Pai, de que está próximo de chegar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, traz a memória de cada um de nós todas as promessas que o Senhor já nos fez. Tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor já nos falou, seja um passado próximo, seja um passado distante. Ó Pai, eu declaro que nós cremos que o Senhor está neste lugar e de que o Senhor fala conosco de maneiras diferentes. Eu creio, ó Deus, que o seu toque é sobrenatural nessa noite e de que a tua promessa vai se cumprir na vida de cada pessoa que está aqui, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada idoso. As nossas provações não são maiores do que o Senhor. A nossa caminhada rumo à nossa promessa não é maior do que a promessa que o Senhor tem nos feito. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe desistir, não nos deixe desanimar, não nos deixe duvidar, porque Tu és tremendo, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e que se essa promessa que o Senhor nos fez veio do Senhor, é porque o Senhor é capaz de nos dar ainda mais do que nós sonhamos, do que nós pedimos. Que nós possamos romper em fé nessa noite, que a partir dessa noite nós vivamos uma caminhada rumo às nossas promessas de uma maneira diferente, buscando a Tua face, orando, jejuando, falando ao Senhor o que nós queremos. Que o Senhor, ó Pai, possa nos dar bons pensamentos, pensamentos que nos edificam, pensamentos que nos levam direto à nossa promessa. Que cada tijolinho, ó Pai, que nós venhamos a construir, ó Pai, nesse caminho, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor. Se conosco. Tu és Deus de promessa, Tu és Deus de milagre, e cada um de nós nessa noite espera pelo Senhor, pelo concretizar das Tuas promessas nas nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, eu glorifico o Teu nome, eu te exalto e te agradeço pela oportunidade, ó Pai, de ser serva do Senhor neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Teu nome, Deus. Aleluia, santo é o Teu nome. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Você não vê desistir das promessas. Talvez Deus está calado,
não respondeu ainda aquilo que Ele te prometeu, mas Ele é fiel e justo para cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Eu creio que Deus falou conosco de uma maneira sobrenatural as promessas. E não desista. Se você pediu a Deus, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida na hora dele, nem na sua hora. Rabacandarabá. Ele é fiel e justo para as promessas, as 8.000 promessas se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua parentela. E Ele é fiel para cumprir 30, 60, 100 vezes mais. Porque Ele é pai, não é padrasto. E nessa noite, que você possa meditar na ministração da palavra, as promessas. Deus tem promessa para mim e para você. Deus vai mudar a nossa história. Porque a glória da última casa será melhor do que a primeira. É a palavra do nosso Deus. As promessas irão se cumprir. As bênçãos irão correr atrás de você. Porque Ele é o nosso Pai. E a tua fidelidade dura para sempre. E nesta noite, talvez você, o diabo até tentou confundir um pouco essas promessas que ainda não se cumpriu na sua vida. O diabo até tentar falar na sua vida agora, à noite que é agora. Mas tenha fé. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, as portas do inferno não vão prevalecer. Porque Deus é Deus. Ele está calado, mas Ele está trabalhando. Aplaude ao Senhor pela palavra.